Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. E como prometido, eu estou trazendo a blusa manga kimono ou manga japonesa, assim como alguns conhecem. E como prometido, estou aqui para cortar e costurar junto com vocês. Desde já, pessoal, quero agradecer aos meus novos inscritos. Muito obrigado por fazer parte aqui comigo desse canal. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados e fiquem à vontade. Qualquer dúvida ou se precisarem de alguma explicação, é só deixar aqui nos comentários que eu responderei a vocês com muito carinho. E se vocês ainda não for inscrito, se inscrevam e ative o sininho para que quando eu postar vídeos novos aqui no YouTube, avisem a vocês. Então, pessoal, vamos lá. Ó, essa aqui é a manga. Eu vou mostrar para vocês como eu faço esse acabamento. E também como eu faço essa barra. De uma forma bem simples. Acreditem, essa blusa é a blusa mais fácil de fazer. E vocês usando o acabamento certo, vai ficar uma peça que dá para usar em qualquer ocasião, dependendo de calça ou saia. Esse acabamento aqui do viés, eu já ensinei como eu coloco ele à parte, tem um vídeo aqui, vou deixar no card. E agora vamos lá para o passo a passo de como cortar essa blusa. Agora eu vou dar os passo a passo de como cortar, certo? Eu já trouxe aqui uma base cortada e agora eu vou explicar as medidas. Da parte de baixo da lateral até embaixo da cava, eu marquei 21 centímetros. E a largura da manga, pessoal, eu fiz com 14. E essa parte aqui eu fiz com 15. Da parte do decote eu fiz 7 e baixei 5. Eu vou usar a régua para me ajudar a centralizar e fazer os pontos que vão servir depois para eu uni-lo através de giz. Marco todos os lados, dou a diferença, essa diferençazinha aqui, ó, que eu dou para fazer essa entrada da cava, é 4 centímetros. Marco aqui. Depois eu vou acendê-los com giz claro para que vocês possam ver com clareza as marcações do pescoço do mesmo jeito. Depois que eu marquei 5 descendo, eu venho e faço a curvatura com a régua para que fique o pescoço bem acabado. Lembrando que eu já dei o desconto ali, tá? Que a gente sempre deixa um e-mail. Essa minha blusa, ela tá com 39, porque ela é para uma criança de 6 anos de idade. Confiro se tá tudo ok. E agora eu venho com um lápis ou um giz mais claro, acendendo os pontos. Para que fique mais fácil de fazer essa marcação. Agora, com a minha régua mais uma vez me auxiliando, eu venho só fechando os pontos, seguindo a marcação para cada parte da blusa. E lembrando que esse é um crepe ele escorrega muito. É melhor, é sempre bom usar uma base para sustentar, para lhe dar firmeza e o tecido não ficar fugindo na hora que você for fazer esses pontos, essa marcação. Ó, a
curvatura. Agora eu venho fazendo a curvatura até chegar a minha cava. E agora eu venho acendendo com o giz mais claro novamente. Essa é a parte da lateral, ela sempre fica um pouquinho menor mesmo. Lembrando que eu deixo sempre a altura da lateral 1,5 cm. E agora eu vou fazer o decote. Esse decote é o decote das costas. Prontinho. Lembrando que eu deixei 7 até o meu ombro e 5 descendo. Então ela vai ficar mais ou menos uns 35 centímetros depois de estar ela toda pronta. O comprimento total dela. 34 por aí, porque tem um desconto das costuras. Agora eu venho cortando pessoal, essa é uma blusão mais fácil para quem está começando agora. Ela é ideal. Eu também ouvi que está sendo muito exposta nas redes sociais. Muitas pessoas já fez esse estilo de blusa. O diferencial dela vai ser os acabamentos, que eu gosto de fazer os acabamentos. É bem feitinho porque dá um valor à peça. Depois de pronta, a blusa fica com um bom acabamento. Ele não fica retorcido. E eu também não gosto de virar, passar as costuras e sair virando. Eu não gosto. Isso eu acho que fica a peça mal acabada. Mas enfim, mas isso é individual e de pessoa para pessoa. Agora eu vou... Ó, a minha base aqui, que eu já tinha ela cortada. Como eu falei anteriormente, eu resolvi trazer do passo a passo do corte, porque eu já tinha prometido. Lembrando que eu estou usando aqui, ó, sobra de tecido de outras costuras que eu já fiz. É uma forma de você aproveitar os retalhos de sobra de tecidos. Às vezes não dá uma peça grande, mas já é uma peça infantil, que é nesse caso aqui. O meu trabalhar hoje está em cima disso. Depois eu vou mostrar quem vai usar essa blusinha, tá, pessoal? Ela tem 6 aninhos. Tanto essa como a estampada e essa marronzinha também é dela. Agora eu venho centralizando aqui a minha primeira base das costas em cima do outro tecido. Porque eu não cortei? Eu poderia ter cortado virado as duas partes e depois já vou desconto da frente. Mas eu não fiz isso por quê? Porque isso aqui já era um retalho que eu tinha e estou aproveitando. Então eu fiz primeiro um lado para depois cortar o outro. E como esse tecido ele foge muito, eu resolvi colocar aqui uns alfinetes para me auxiliar na hora do corte. Esse alfinete ele é
cabeça de vidro, ele tem a ponta bem fininha, evitando que repuxe o fio do tecido. Agora é só vir cortando. Eu espero que esteja dando para vocês entender. E se você quiser fazer uma no seu tamanho, é só você tirar a largura do braço, circunferência do busto, comprimento, só isso. Aí no seu comprimento, na lateral, você dá o desconto que você quer, a altura. Deixa essa cava igual se você fosse fazer uma cava de manga normal, só que com a diferença que você vai dar o aumento. Você dando uns 5, 6 centímetros é o suficiente. Agora eu venho tirando 1 centímetro, que é na parte da frente, para dar um caimentozinho nela. E nessa parte do decote eu marco mais ou menos 2,5 centímetros e venho fazendo a curvatura na parte da frente. Então essa vai ser a parte da frente. E eu tiro só no decote, eu não mexo no ombro, tá? Para não ficar dando diferença. Você vê que quando eu viro aqui, ó, o lado da blusa, a gente dá a entender que o ombro tá mais largo do que a manga, e não é, tá? É só dá essa impressão mesmo, de acordo com o ângulo da câmera. E agora eu vou cortar o viés, ó. Esse lado aqui do tecido, eu sempre corto ele no reverso, porque o reverso do tecido, ele tem elasticidade, ele vai acompanhar o decote. Ele não vai ficar prendendo, fazendo aquela amarração para ficar franzido. Ele, quando eu costurar, ele vai simplesmente acompanhar, pelo fato dele ter uma certa elasticidade. Ele se acomoda perfeitamente ao decote. Eu faço uma marcação de 2,5. Essa é uma das formas que eu corto, tá? Mas eu também vi que na internet tem pessoas ensinando várias formas de fazer esse decote. Esse viés. Agora eu venho marcando. O único cuidado que você tem é para não ficar um lado mais largo do que o outro. Do jeito que você começar, você tem que terminar. Deu uma ajustadinha ali que eu vi que estava um pouquinho mais largo em cima do que embaixo. Aí agora é só vir seguindo a marcação. Corta. Está pronto o primeiro viés. Se eu fosse unir, eu faria esse jeito, tá? Ó, essa curvaturazinha. Mas como não vai precisar, eu vou deixar ele assim mesmo inteiro, certo? Eu vou usar ele assim virado, então, ó, vê que ele tem uma elasticidadezinha que acompanha na hora de eu estar fazendo essa costura. Uso o meu primeiro viés como base e agora eu venho cortando os demais. Eu poderia cortar reto? Sim, eu poderia, só que ele reto, né, na orelha do tecido, ele não ia ter essa mesma flexibilidade na hora da gente fazer a costura. Então sempre viés é cortado dessa forma para acabamento, todo tipo de acabamento, certo? Agora eu vou para a máquina e vamos para o passo a passo da costura. Meninas, e se você chegou até aqui, não esqueçam de deixar seu like ou seu dislike. Se você não gostou, fica à vontade para expressar a sua opinião, certo?
Agora vamos para a montagem. Essa parte dessa montagem aqui do decote e do pescoço, eu já tenho um vídeo. Vou deixar o card aqui, porque se vocês quiserem ver só essa parte do decote, fica mais fácil. Nesse vídeo você vai ter uma visão melhor, porque o ângulo também da câmera deu uma melhorada, que algumas pessoas falou, algumas não, né? Uma seguidora fez essa observação e eu achei bom, porque eu já procurei dessa vez posicionar a câmera no ângulo melhor, para que vocês possam ver o passo a passo completo. Depois de ter fechado o ombro, ó. Esse é o meu decote do pescoço, frente e trás, parte da frente e a parte das costas. Eu agora venho conferindo se tá tudo certo. Vou passar na overlock, que também no outro vídeo eu mostro como eu passo na overlock. Aí vou adiantar essa parte para ficar mais prático. E agora eu venho colocando o viés em volta do meu decote. A costura, como mostrei aqui, é sempre a distância do calcador. Eu viro meu decote ao meio. Encaixar para que vocês possam ver melhor. Mudei também aqui para que vocês possam acompanhar melhor. E venho passando a costura em volta do meu decote todo, tendo cuidado para que a parte de baixo não fique solta. Ó, vejam que ele fica bem uniforme. Agora é só fazer o processo da continuação. Pronto, agora eu vou conferir. Fica todo uniformezinho e ele acompanha, evitando de ficar repuxando com aquele decote meio franzido. Passei já na overlock. Vocês poderiam também fazer assim virado, também vai ficar um acabamento bom. Iria ficar um acabamento bom, daria super certo. Mas eu vou fazer ele assim, pra ficar aparecendo. A outra forma, ele não fica aparecendo, ele fica só a costurinha. Certo? Assim, fica um acabamento bonito também, que ele fica embutido. Mas eu gosto dele assim, porque fica arrumadinho no pescoço. Depois que veste, fica um acabamento bem legal. Eu também, se vocês quiserem ver como eu faço essa costura de borda, eu também tenho um vídeo curto ensinando como fazer essa costura de borda. Ela fica bem retinha, ó, sem cair a costura. Essa é a parte de dentro. Fica desse jeito. Agora eu vou fechar a outra lateral. O outro ombro, no caso. Encaixo aqui. Costura com costura sempre, procurando deixar ela bem uniforme. A costura que ela fique bem igualzinha uma na outra. Ó, dessa forma. Agora, essas pontinhas do viés eu também não corto, só corto depois que eu passar a costura, porque fica melhor. Me dá mais segurança na hora de eu fechar esse decote.
Venho deixando a margem da costura, sempre a distância do calcador. Segura até o finalzinho, que esse tecido ele foge muito. E é isso. Agora eu refilo. Vou passar o ombro na overlock novamente, ó, e fica dessa forma, pessoal. Já passei na overlock, agora volto com ele. Para fazer o acabamento da manga. Ó. Vejam como ele fica dessa forma, tá? E agora vamos para a manga. Eu também poderia passar a manga na overlock e virar, mas ele sempre dá uma diferençazinha. Então, fazendo sempre o acabamento por fora, ou seja, com o viés, ele fica bem melhor, bem melhor. Façam, confiram e depois você me fala se o que eu tô dizendo não é verdade. Isso já é testes, né? Vamos fazendo teste, o que mais se adaptar, o que mais se adequar ao nosso trabalho, principalmente para valorizar o que a gente faz, é bem melhor. Eu também poderia fazer ele viradinho assim, tá vendo? Mas aí eu não vou fazer, eu vou fazer ele pespontado do mesmo jeito que eu fiz o pescoço, para não dar diferença. Aí eu faço a costura de borda. Aí vou para overlock. Dessa vez eu vou mostrar a vocês como eu passo na overlock, porque eu não tenho nenhum vídeo explicando esse processo desse acabamento aqui. Agora eu venho para overlock, deixo a distância do calcador. Essa vai ser a minha distância, que eu quero ele fininho também, para ficar da largura da costura do decote, né, do pescoço, para não ficar dando diferença, uma costura mais larga e outra mais estreita. Eu tenho cuidado de refilar só a sobrinha mesmo. Ele tá com 2,5 de largura, ele fica dessa forma, tá? Aí quando eu virar, ó, fica a mesma largura do decote, da costura do decote, do pescoço. Eu ia fazer pelo lado direito, que eu gosto muito de trabalhar pelo lado direito, que eu tenho noção. Só que como eu tô costurando para iniciantes, e essa forma de botar assim, fazer essa costura assim, fica mais fácil. Aí você segue só o acompanhamento da costura do decote e agora é só terminar. Vamos conferir juntos como ficou. Em seguida, eu vou fechar só as laterais. Fecho da mesma forma, tendo cuidado para ficar a costura uniforme, não ficar uma parte mais alta nem baixa, porque eu coloquei o viés com a lateral aberta. Fica dessa forma a costura uniforme da largura da costura do decote. Como vocês podem ver, já feito um lado, agora eu vou adiantar o processo e já volto ensinando para vocês aqui, ó, como eu vou fazer essa barra. A lateral fechada de um lado e do outro.
mesma largura, mesma forma que faz um lado, faz o outro lado. E agora eu vou fazer a barra virada mesmo. Não vou usar pezinho de barra, o calcador. Vou fazer assim para que vocês vejam que é possível fazer uma blusa com acabamento bom com sua máquina tradicional, sem usar os calcadores, que hoje facilitam muito, claro, mas nem sempre tem ele em mão. Mas é possível fazer uma peça de roupa da forma tradicional e com muito capricho, como vocês já me acompanharam até agora. Todo o processo foi na reta industrial, o calcador para ponto reto e a overlock. Essas foram as duas máquinas que eu usei. Só que se você não tiver overlock, você pode fazer todo o processo dos viés que eu ensinei a colocar virado para dentro, certo? Então é isso, pessoal. Como vocês podem ver, a blusa ficou uniforme, barra e as laterais das mangas, todos na mesma proporção. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.